Olá pessoal, ao longo dessa série de vídeos eu tenho tentado passar para você a importância de você ter uma vida ministerial relevante, de você ter uma vida ministerial atualizada, que realmente comunique com essa geração. Eu tenho ensinado por onde eu passo que, na minha opinião, a igreja é a porta do céu. Você tem como entrar por uma casa de diversas formas. Você pode entrar pela janela, você pode entrar pelo teto, mas é muito mais fácil entrar pela porta. E a igreja é a porta. Sendo assim, quanto mais atualizado e treinado você estiver, mais você vai poder ampliar essa porta do céu, que é a igreja. A igreja não é um negócio. A igreja não é uma empresa. A igreja é a instituição divina na terra para que o máximo de pessoas possíveis, através da fé, possam conquistar a sua salvação em Deus e poder não só desfrutar de uma vida abundante na terra, mas uma vida eterna nos céus. É por isso que eu já lhe expliquei que, como pastor, filho de pastor, neto de pastor, eu venho adquirindo algumas experiências negativas e positivas. E com isso eu tenho tentado levar para você o melhor do que eu aprendi nesse tempo, para que você não sofra o que eu sofri, mas também saiba que é possível viver uma vida ministerial com muitos frutos. Você não precisa mais ficar sem frutos no teu ministério. Às vezes você é pastor e está reclamando do peso do ministério, está pesado, saem pessoas que eu amava, a igreja não cresce, as coisas não acontecem. Acompanhe essa série de vídeos, porque eu acredito que Deus nos colocou na sua vida para facilitar o seu caminho. Deixa eu te dar um exemplo para você entender bem isso. A Blockbuster foi a maior rede de locadoras de filmes do mundo. Ela faliu recentemente. E quem tomou o lugar dela foi a Netflix. A Netflix é esse projeto online, esse aplicativo online que você acessa séries de TV, filmes, de onde você quiser, do celular, da televisão, do seu tablet. Agora reparem que o mesmo filme que estava na Blockbuster pode estar na Netflix. O Titanic que passava na Blockbuster, que você alugava, é o mesmo Titanic que está na Netflix. Ou seja, o conteúdo é o mesmo. O que mudou foi a forma de entregar esse conteúdo. O Evangelho nunca vai mudar. O conteúdo segue sendo o mesmo. A salvação segue sendo a mesma, pelo mesmo caminho, da mesma forma. O que muda hoje na nossa geração é a forma de apresentar, é a forma de entregar o Evangelho. E é isso que nós, como Casa de Destino, queremos fazer. Te atualizar, te treinar, te preparar para viver a igreja do futuro. E hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar o fruto das minhas pesquisas. Nesses últimos anos, eu viajei em mais de 60 países, entrevistei mais de 100 líderes mundiais, para chegar a uma conclusão. A conclusão é que existe um padrão em que toda a igreja que hoje está fazendo a diferença no mundo, que está conquistando suas cidades para Jesus, que está tirando as pessoas das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, tem um padrão inclusive natural, um padrão de treinamento, um padrão de mentoria, um padrão de voluntariado. Não é só a questão de ter grupos de oração mais forte, importantíssimo. Não é só a questão de melhorar a pregação, importantíssimo. Mas são padrões naturais que criam estrutura para que as pessoas e suas famílias possam estar. Você constrói igreja para quem? Para Deus ou para as pessoas? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Logo, a gente constrói a igreja para as pessoas. Então nós temos que acabar com a hipocrisia e quebrar um paradigma de que a gente constrói templo para Deus. Não. Deus está em todo lugar. Ele pode se manifestar numa casa, ele pode se manifestar no jardim, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, Deus está. Nós construímos igrejas, implantamos igrejas no mundo para que as pessoas possam ser servidas pelo Evangelho de Cristo e alcançarem a salvação. E é por isso que nós estamos nessa série de vídeos, porque nós acreditamos que você, como líder, pode fazer a diferença na igreja do futuro, ampliar a sua visão sobre a igreja, reforçar o teu ministério e poder, de uma vez por todas, ser relevante e dar frutos, e frutos que vão permanecer. Agora, preste atenção, quem sou eu para estar te falando isso? Não é porque eu sou pastor, filho de pastor e neto de pastor, que eu posso te ensinar alguma coisa.
Mas nesses últimos anos, eu passei pelas igrejas mais relevantes do mundo. Hoje, a Casa de Destino, nosso ministério, faz uma mentoria direta e indireta com mais de 42 mil pastores no Brasil e no exterior. Nos nossos eventos, como o PAN, o Programa de Atualização Ministerial, recebe 2 mil pastores pessoalmente num programa nosso e 6 mil online. 8 mil pastores conectados conosco em uma mentoria. A nossa conferência Casa de Destino hoje é uma referência de treinamento e atualização ministerial. Na nossa última conferência, em 2017, nós recebemos 5 mil pastores que puderam ser ativados ministerialmente e viver o melhor do seu propósito na Terra. Também, você precisa saber que eu não estou sozinho nisso. Além da equipe que me cerca, além da equipe pastoral que me ajuda, eu tenho mentores, homens que têm me direcionado no assunto da Igreja do Futuro. Hoje mesmo, enquanto eu gravo esse vídeo, eu acabo de chegar da América, dos Estados Unidos, onde eu estive com um dos nossos mentores, Bishop Dale Bronner, um dos pastores mais relevantes dos Estados Unidos, da World of Faith, uma igreja com 25 mil pessoas na sede e mais de 60 mil igrejas espalhadas pelo mundo debaixo da cobertura do Bispo Dale Bronner. Um homem que tem uma influência mundial e que mundialmente é conhecido pela sabedoria que produz através de seus livros e palestras. Pastor Cash Luna, que esteve conosco na conferência 2017, é um dos conselheiros do nosso ministério e tem também nos ajudado a dar direção a você e aos pastores que nos acompanham. Sendo assim, a autoridade que está sobre nossa vida não é apenas natural, mas também nós temos um chamado espiritual, um comprometimento com essa geração e com o treinamento dos líderes dessa geração. Então saiba que você está em boas mãos e que a Casa de Destino vai dar tudo o que possui, tudo que Deus tem confiado nas nossas mãos para que você possa crescer e ter resultados ainda este ano no seu ministério e na sua igreja. Eu acredito que a igreja é a única esperança desse mundo. O governo não vai melhorar nada, sistema social, jurídico, financeiro não vai mudar nada na sua vida, mas a igreja, que é a porta do céu, é a esperança para a tua família, é a esperança do teu futuro. Agora, qual é o padrão que eu descobri em todas essas igrejas relevantes? Essas igrejas que fazem a diferença? É Deus? É oração? Não, isso todo mundo faz. Você conhece alguém que ora muito? Alguém que é muito temente a Deus, mas não tem resultado nenhum, nem no ministério e nem na vida pessoal? Aposto que sim, porque eu conheço vários. Qual é o padrão que em todas essas igrejas relevantes no mundo, qual é o padrão que aparece? O treinamento e desenvolvimento pessoal e depois o corporativo, ou seja, o coletivo de todas as pessoas. O líder que é treinado, o pastor que tem um desenvolvimento pessoal forte, ele consegue desenvolver a sua igreja. O padrão é que, com inteligência emocional, financeira, tendo poder de comunicação efetiva, e tudo isso que envolve o treinamento, o que a gente chama de coaching, né? No inglês, coaching é treinamento. Tudo que envolve esse treinamento é o que faz a diferença na instituição, porque você tem que lembrar que a igreja, ela é duas coisas ao mesmo tempo. Uma organização, porque tem um CNPJ, e um organismo, porque é o corpo de Cristo. Então a gente tem que lembrar que a igreja tanto é algo místico quanto algo natural, porque ao mesmo tempo elas se encontram. Uma coisa que eu percebi nessa caminhada pelo mundo, mentoreando artistas que ainda não são cristãos, jogadores de futebol, etc., músicos conhecidos, é que as pessoas confundem igreja com o evangelho, com Jesus. Por quê? Se você for ver, a Globo, por exemplo, é a portadora de notícia, mas não é a notícia. A CNN nos Estados Unidos é uma divulgadora de notícia, mas não é a notícia. A igreja divulga as boas notícias, mas não é a notícia é o evangelho. A igreja é apenas o caminho pela qual essa notícia é divulgada. Mas a boa notícia é Jesus, a boa notícia é o evangelho. Então, como a gente melhorar essa instituição, essa organização, que ao mesmo tempo é um organismo que promove a divulgação da boa notícia, que é Jesus? Esse é o desafio. E o desafio é passar pelo treinamento que te deixa pronto, preparado para fazer a diferença dentro dessa organização que nós chamamos
de igreja. Mas preste atenção para você não cair num erro básico. A maioria das pessoas acham que são desenvolvidas pela sua liderança na igreja, ou os líderes da igreja acham que eles desenvolvem o povo. Mandar não é desenvolver. Você fica como obreiro e faz tal coisa, isso não é desenvolver a pessoa. Isso às vezes chama-se até opressão e não desenvolvimento. Agora, se você reparar, uma pessoa que desenvolve a outra, primeiro vai ter que praticar a empatia, ou seja, o poder de se colocar no lugar da outra. Segundo, vai ter que confiar, deliberadamente, confiar um trabalho importante na mão dela. Delegar, sem medo, para que ela possa praticar uma nova função e crescer. Você já reparou que a maioria das pessoas que estão feridas com a igreja, se você não sabe, a mesma quantidade de pessoas que estão dentro da igreja também estão fora. Se hoje nós temos um exemplo, 40 milhões de evangélicos no Brasil dentro da igreja, nós temos 40 milhões fora da igreja, que não querem mais a igreja. Por quê? Foram feridas, a maioria por líderes. A culpa são dos líderes? Não. Esses líderes não foram treinados. Pior, esses líderes também estão feridos, e quem está ferido fere. A proposta que nós temos é treinar os líderes para que eles não firam ninguém, para que eles aprendam a delegar funções, para que eles desenvolvam pessoas, mas primeiro isso precisa começar por eles. Eu nunca vou ser um bom pastor se eu não for uma boa pessoa. Eu nunca vou ser um bom pai se eu não for uma boa pessoa. Ser bom, primeiro, como pessoa, desenvolver-se pessoalmente é o ponto número 1 para você depois ser bom em qualquer outra coisa. Então não se engane. Nem todo mundo que está tendo algum resultadozinho por aí está treinado, porque o treinamento gera frutos. E a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. E tem um versículo que é muito mais forte, diz o seguinte: nisso conhecereis que vocês são discípulos. Nisso as pessoas vão perceber que vocês são meus discípulos, que vocês deem frutos. Dar fruto não é uma questão de status, é uma questão de sobrevivência. Você nasceu para dar resultado e precisa ser treinado para isso. A gente está esse tempo todo falando sobre dar frutos. É possível, você que é inteligente e conhece o mínimo de agricultura, é possível colher sem plantar? É possível ter frutos sem primeiro lançar a semente? É impossível. Então a gente nunca vai ter frutos para sermos reconhecidos como filhos de Deus, para sermos reconhecidos como pessoas que deram certo nesse mundo. Frutos para que as pessoas nos escutem, porque são os frutos que nos dão autoridade, que nos dão reconhecimento para que as pessoas olhem para nós e queiram nos escutar. Mas você jamais vai ter frutos sem plantar. O problema é que a gente tem muita dificuldade de plantar. A gente tem muita dificuldade de investir naquilo que realmente pode trazer frutos para a nossa vida. Você investe em coisas que nunca vão trazer frutos para você, você investe em coisas que são buracos emocionais para você se sentir bem por um dia, você gasta dinheiro com tanta coisa, quando chega a hora de investir em você para dar frutos, você fica na dúvida. Tem uma famosa frase, que inclusive tem a base bíblica para isso, que diz o seguinte: a igreja é você. E muitos que estão nos escutando agora concordam com isso. A igreja somos nós. Então pense comigo nessa trágica frase, nesse trágico pensamento. Se a igreja somos nós, como anda a igreja hoje em dia? Porque nós estamos, a maioria, em dívidas, com problemas emocionais, não perdoamos quem nos fere, estamos sem falar com pessoas, às vezes com familiares. Se a igreja somos nós, há de se convir que a igreja anda mal. Porque nós expressamos o que as pessoas veem sobre a igreja. Então eu quero voltar ao cerne dessa mensagem. Se você não for bom, a igreja não vai ser boa. Se você não for treinado, a sua liderança ministerial nunca será expressiva. Se você não soltar as sementes e plantar em você mesmo, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, as pessoas nunca vão crescer à sua volta. Eu quero te desafiar a pensar de mente aberta agora. O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Se eu sou a igreja, eu quero representar bem isso. Se eu sou embaixador de Cristo, como diz a palavra, eu quero ser o melhor embaixador que existe. Eu quero representar esse nome com honra. Como eu posso ser treinado para ser o melhor representante de Cristo na terra? Para ser a igreja, a porta do céu aqui nessa terra? O que eu posso fazer hoje para ser melhor? Se você quer entender sobre crescimento, você vai ter que entender um pouco sobre agricultura.
Às vezes você planta abacate, planta morango, planta manga, planta azeitona, planta isso, planta aquilo, e às vezes nem todas vão frutificar. Sabe por quê? Numa terra onde a macieira floresce, a oliveira não consegue florescer, não consegue dar frutos, porque ela exige um nível de terra diferente, um clima diferente. Cada terra produz ou é boa para um tipo de semente. A terra define a prosperidade da semente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você não tiver foco em que semente plantar na terra que você está hoje, você pode perder as sementes que estão nas suas mãos ou plantar várias sementes e não colher nada. Foco é a palavra que define um agricultor que sabe onde quer chegar. Se você quer colher em um ano, você precisa plantar arroz. Se você planeja colher azeitonas, você tem que estar com mais paciência, porque vai levar mais alguns anos para que você possa colher as azeitonas. Então você precisa saber em que tempo você quer colher para definir que semente você vai plantar. A agricultura foi algo que Jesus usou muito através de parábolas, de histórias, para nos ensinar sobre o reino de Deus e sobre o nosso crescimento pessoal e corporativo. Então estuda um pouquinho de agricultura que você vai entender muito sobre crescimento. É importante nessa fase de vida que nós estamos como igreja definir o foco. Por exemplo, eu não prego sobre o Apocalipse, eu não sou um avivalista, eu não entro na área do avivamento. Dificilmente você vai me ver teologicamente ensinando sobre o Espírito Santo, porque essa área já tem pessoas muito boas plantando nela. Eu estou plantando na área de sabedoria, de inteligência emocional. Como eu sei quem eu sou, como eu tenho um propósito, eu tenho um foco. Líder que me está escutando, grave isso, anote se você puder. Como eu sei quem eu sou, eu tenho um foco. Quando eu não tenho propósito de vida, eu tento jogar semente em tudo quanto é lugar. Então hoje minhas sementes, as sementes que Deus tem confiado na minha mão, eu estou plantando numa terra só e ali estão vindo meus frutos. Quando alguém me convida para pregar em uma conferência, hoje, pela misericórdia de Deus, nós somos os conferencistas mais convidados da atualidade, não é no Brasil não, no mundo. Eu estou cada dia num país diferente ou numa cidade do Brasil diferente. Não é porque eu sou especial, não é porque eu tenho uma unção diferente, é porque eu tenho um foco. Quando alguém fala de sabedoria, de inteligência, de desenvolvimento, o meu nome surge. Quando as pessoas pensam em um tema, é o teu nome que surge. Ou quando as pessoas pensam no teu nome, surge algum tema para eles discutirem, você precisa definir teu foco para poder definir tuas sementes e começar a gerar frutos de uma vez por todas. Agora olha só, pega os nomes da atualidade, de pastores e líderes que estão fazendo a diferença no mundo. John Maxwell, com certeza você já deve ter visto algum livro dele, porque é um dos treinadores de líderes mais vendidos da história. John Maxwell, Bill Hybels. Bill Hybels, além de ser um escritor renomado, autor best-seller do New York Times, é pastor da Willow Creek Church, em Chicago, uma igreja com mais de 20 mil pessoas. Bill Hybels é um implantador de igrejas e um treinador de líderes fenomenal. Você vai pegar Dale Bronner, de Atlanta, 25 mil pessoas na igreja, 60 mil igrejas na rede que ele é bispo, um homem que está influenciando a América. Você pega todos esses homens, eles vão ter uma coisa em comum. Como eu falei, o treinamento. Mas sabe qual é o nome da metodologia que eles usam para fazer o treinamento? Coaching. O coaching não é teologia. A teologia da prosperidade, porque o coaching não tem nada a ver com prosperidade. O coaching é treinamento, é sentar e estudar para ser melhor. Coaching não tem nada a ver com o que as pessoas falam por aí ou falam por aí. O coaching é a metodologia que Deus colocou disponível hoje para os líderes formarem líderes ainda melhores. Muita gente me aborda nos aeroportos, nos lugares que eu estou, em público, fala: Thiago, você mudou minha vida, um vídeo seu, um livro seu. E eu gostaria de falar para elas que há 4 anos atrás eu também tentava falar de Deus e não conseguia. O que me ajudou a facilitar essa comunicação foi o coaching. O coaching não é a solução é Jesus. O coaching é um facilitador dessa comunicação. Como eu falei, a igreja não é a mensagem, a igreja é a portadora da mensagem, que é o evangelho. E com o coaching, nós podemos facilitar a comunicação, a gente pode formar equipes melhores, a gente pode usar a inteligência emocional para sermos melhores e fazermos as pessoas melhores. A educação financeira para sabermos lidar com finanças, com dinheiro. A maioria dos líderes e de suas instituições não sabem lidar com recursos financeiros. Então, hoje, depois que eu descobri a metodologia do coaching,
eu aplico não só na minha vida pessoal, mas em onde eu faço nos cursos, no CID, que é o nosso clube de inteligência, nos livros, porque é o que dá resultado. Há 4, 5 anos atrás, quando eu estava arrebentado e comecei a usar o coaching na minha vida, foram 2 coisas que me levantaram. A fé que eu tinha em Deus e o coaching, porque o coaching botou de forma prática a parte emocional, financeira, desenho de metas, para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Então, eu preciso divulgar esse segredo para você. As pessoas falam, Thiago, o que te levantou? O que te transformou na pessoa que você é hoje? Fé e o coaching. Eu falo isso sem medo, porque se eu negar isso, eu estarei cortando a oportunidade de você ser melhor e ir mais longe do que eu pude ir. Porque se você tem uma fé maior do que a minha e treinar mais do que eu no coaching, a tua igreja, a tua instituição, aquilo que você faz, vai potencializar de uma forma que você nunca sonhou. Hoje eu estou aqui podendo falar abertamente com você, com o Instituto Destiny como uma grande instituição de ensino, de liderança, de coaching, de inteligência emocional, com a Casa de Destino como ministério que tem treinado mais de 40 mil pastores atualmente, online e presencialmente, e também com o Clube de Inteligência, o CID, que hoje é uma escola de vida, uma escola de tudo. Esses projetos só estão dando certo porque a minha fé está ativada e porque o coaching é a metodologia que eu uso. E é por isso que eu preciso te desafiar a soltar as sementes e investir em você mesmo, porque os frutos vão vir em pouquíssimo tempo. Nós temos centenas de testemunhos de pessoas que passaram pelo nosso treinamento de coaching ministerial. E esses testemunhos são muito claros. Pessoas que tinham 100, 200 pessoas dentro da igreja, hoje em dia conseguem ter mais de 1000 ovelhas. Não é porque a gente tem a fórmula do sucesso, não, porque não existe fórmula do sucesso. É porque agora eles organizaram as metas, os objetivos, agora eles sabem treinar as equipes, agora eles têm uma comunicação efetiva. Tem gente que visitava a igreja e não entendia o que o pastor falava, agora ele sabe se comunicar. Agora, ao invés de pregar 2 horas, ele sabe que em 40 minutos ele pode passar informação relevante e as pessoas não se sentirem cansadas por estarem ali. A igreja tem um grande desafio hoje, ser mais interessante do que as coisas que estão lá fora. A nossa geração, que eu chamo em uma das nossas mentorias, do nosso programa de atualização ministerial, de geração Netflix, é uma geração que quer tudo rápido e agora. Quer assistir série de 40 minutos a hora que ele quiser e onde ele quiser. Nós precisamos jamais mudar a mensagem, mas atualizar a forma como a comunicamos. E no coaching ministerial, você vai aprender coisas como inteligência emocional, como análise de temperamentos. Falo que mudou minha vida. Reconhecer qual o temperamento que eu tenho, como tratar meu temperamento e como reconhecer o temperamento de outros e lidar com o temperamento de outros, da minha equipe, da minha família. Você vai aprender sobre educação financeira. Essa aula vai revolucionar a sua mente. Você vai começar a prosperar de uma forma que nunca imaginou financeiramente, tanto na vida pessoal quanto na vida corporativa ministerial. Você vai aprender coisas como estabelecer metas certas de acordo com o meu propósito, metas palpáveis. Não é mais aquele negócio, eu quero crescer tantos 1000% esse ano e nunca acontecer. Agora você vai botar metas que você pode alcançar, porque elas vão estar alinhadas com o teu propósito de vida. Uma das principais aulas, inclusive, do coaching ministerial é como descobrir o seu propósito. Se você não descobrir quem é você, identidade, qual é o teu propósito, por que você faz o que faz e qual é o seu destino, para onde você está indo, nem adianta tentar tocar uma igreja, tentar ser líder, não vai para frente, porque isso está na tua mão. Agora, eu vou te deixar um depoimento de uma pastora que tem uma igreja em Mogi das Cruzes, em São Paulo, que participou do nosso processo de coaching ministerial, fez o curso com a gente e a sua vida foi revolucionada. Olá, eu sou a Tânia, moro aqui em Mogi das Cruzes, sou pastora, tenho uma história um pouco complicada, tive uma infância na rua, uma infância marcada por abusos, marcada por limitações, por muitas restrições também. Cresci, acabei casando, tenho 3 filhos, 3 filhos maravilhosos. Nesse decorrer, né, da minha vida, eu tive muitas dificuldades porque eu achava que eu não podia, não conseguia. Foram 3 problemas principais. Primeiro, eu não me achava competente ministerialmente como pastora. Eu estava me sentindo fracassada como pastora. Eu estava vendo meu casamento fracassado
e as minhas finanças estavam totalmente destruídas. Eu não sabia lidar com as minhas finanças. E eu percebi assim que não era porque nós não tínhamos a provisão. Eu não sabia lidar com as coisas que vinham, né? Então, eram 3 problemas principais: finanças, casamento e ministério. Essas 3 coisas para mim eram as 3 coisas que eu mais prezava, mas que para mim estava totalmente destruído. Me sentia triste, eu me sentia incapaz, né? E todas as vezes que eu olhava, eu achava, não tem conserto, não tem jeito, eu não tenho o que fazer. A vontade era sempre de parar de uma vez, de fugir. Eu sempre tive vontade de fugir, de sair correndo, eu vou largar tudo. Eu achava que a solução era largar tudo, né? Eu não tinha essa coragem para enfrentar, eu não queria olhar os problemas. E eu cheguei num ponto em que eu achava que eu não tinha nada, em que eu não podia nada. E foi aonde eu acabei vendo o anúncio da Conferência Destino. Fui impactada pela Conferência Destino, pelas ministrações, foi algo assim muito lindo. E lá foi onde eu conheci o coach ministerial, onde o Tiago estava anunciando sobre o curso de coach ministerial. E eu decidi que era a última cartada. Ou eu ia lá e aprendia, buscava ajuda e melhorava, ou as coisas não iam dar certo mais na minha vida. E eu decidi, então, tomar uma atitude, fiz a inscrição no coach ministerial. Eu olhava para o coach e eu falava assim, coach é coisa de manipulação. Eu tive que quebrar paradigmas dentro de mim, porque eu sabia que eu precisava de algo. E o que estava à mão ali era o coach. E eu tive que quebrar paradigmas. Agora eu digo, valeu muito a pena, porque o que eu aprendi não é nada de manipulação, não é nada de coisas do outro mundo, ou que seja, né? O que eu aprendi é que realmente você precisa decidir, que Deus não decide por você. Uma das coisas principais que eu aprendi do coach, que Deus não decide por você. Não adianta você ficar orando e não agir. Você ora, que era o que eu fazia, e não agia. Então, uma coisa decisiva assim, que eu acredito que o coach vai trazer para as pessoas é entender que a oração tem que vir com ação. O coach ele me ajudou a olhar para dentro de mim e entender que as decisões eram minhas. E eu precisava consertar, não adiantava eu querer consertar o mundo se eu não estava consertando a minha própria vida. O coach me fez entender quem eu era, fez eu entender as pessoas ao meu lado, né? E com isso, aprender a tomar decisões corretas. Quando eu voltei do coach, eu olhei para mim mesma e falei assim, e agora? A coisa mais difícil para mim foi ter coragem de assumir que eu estava errada e que eu precisava mudar. Então foi a maior dificuldade, porque quando eu entendi que eu estava errada e eu comecei a mudar, as pessoas aceitaram bem. Aliás, as pessoas começaram a falar, o que aconteceu? Né? O que aconteceu com você? O que você aprendeu? O que foi? Porque você está diferente. A minha forma de falar, né? Porque para lidar com os líderes eu já não mandava, eu chamava e perguntava, o que você acha? E eles tinham medo de responder, tipo, como que nós vamos responder para a pastora o que a gente acha? Será que ela quer realmente saber o que a gente acha? Né? Os meus filhos, a mesma coisa. Eu conversava com eles e eles falavam assim, será que ela quer a nossa opinião? As pessoas elas estavam tão feridas que elas começaram a olhar e dizer assim, puxa, e elas começaram a chamar outras pessoas. Algumas pessoas voltaram para a nossa igreja porque alguém comentou, olha, a pastora está diferente. E foi engraçado porque eu conversando com um membro, eu falei assim, fica tranquilo, que é uma vida nova, um tempo novo, né? Ele falou assim, ainda bem que a velha pastora foi enterrada. Ou seja, eu devia estar sendo muito terrível, né? Houve um crescimento, tanto na minha vida, como nas pessoas ao meu redor, porque eu aprendi a compreender e a conversar com eles. A minha convivência familiar, eu não tirava um dia para sair com o meu esposo, para curtir o meu esposo. E agora hoje a gente sai, a gente vai jantar, a gente conversa. Hoje não tem mais gritaria na minha casa, hoje não tem mais confusão, a gente se entende, a gente senta na mesa e conversa. O ministério também, ele cresceu e eu creio que vai crescer muito mais, né? Ainda temos algumas coisas para colocar em prática, afinal, menos de um ano faz, né, que eu fiz o coach, então em menos de um ano eu acredito que a gente já fez muita melhoria. Mas por quê? Porque o aprendizado foi colocado em prática. Uma das coisas que melhorou muito foi a frequência, o crescimento foi realmente assim, dobrou a nossa frequência.
Hoje eu me sinto realizada, tenho muitas coisas para conquistar, mas eu me sinto bem. Inclusive eu estou exercendo algo que eu identifiquei como o meu propósito de vida, né? Porque hoje eu sou coordenadora regional, né, de mulheres da nossa igreja, e eu me sinto assim muito bem aconselhando, eu me sinto muito bem ajudando as mulheres. E olhar para minha família também é algo assim. Hoje eu tenho prazer em passear com a minha família, hoje eu tenho prazer em cuidar da minha casa, em cuidar do meu esposo, hoje eu tenho prazer em sair com ele. Então é outra vida. Tenho muita coisa para aprender, tenho muita coisa para colocar em prática, mas com certeza o coach ministerial me ajudou muito, muito mesmo, de verdade. A Bíblia diz o seguinte: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu tenho essa mesma filosofia porque é bíblica. Um tem que plantar, outro tem que regar, mas o crescimento sempre vai vir de cima. Faça a sua parte, planta, rega, treina, edifica e deixa que Deus vai colocar a mão sobre a tua vida e fazê-lo crescer de uma forma sobrenatural. Eu faço votos de paz e prosperidade para você e eu tenho certeza que esse ano o seu ministério vai duplicar, triplicar, vai ser muito maior para que a porta do céu, que é a igreja, abarque o máximo de pessoas possível. O sucesso da igreja não é ela ser grande para você falar que é pastor de muita gente, é ela ser grande para que a porta seja maior, para que pessoas entrem no céu. Obrigado por ter ficado com a gente. Fique atento aí no próximo vídeo. Deus te abençoe, paz e prosperidade.